Boa noite a todos, meu nome é Rodolfo Mariano, sou do canal MPL. Hoje nós vamos estar conversando com o Júnior Salposto e com o professor Celso. Primeiramente eu queria a apresentação dos senhores. Boa noite a todos, meu nome é Rodolfo. Boa noite, pessoal. Antes de qualquer coisa, eu quero aqui fazer uma oração, porque tudo que a gente faz, a gente sempre coloca na mão de Deus. Então, eu como cristão, eu quero fazer uma oração, eu queria que você de casa também me acompanhasse em agradecimento por esse momento aqui. Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado por esse momento que o Senhor nos concede de estar aqui. Senhor, para conversarmos, discutirmos, Senhor, políticas públicas, Pai, pois isso faz parte do nosso dia a dia. Eu te agradeço porque o Senhor é o Deus que tudo pode, o Deus que tudo faz. Nós não somos nada sem o Senhor. Eu te agradeço, eu apresento esse momento, essa live, que possa ser, Senhor, produtiva para as pessoas que estão assistindo e para nós aqui, Senhor, pois estamos todos aprendendo. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Parabéns, Júnior, pela iniciativa. Primeira vez que acontece isso. Eu peço a apresentação dos senhores, assim, referente à política. Bom, eu vou me apresentar, né? Hoje eu estou aqui muito feliz com o meu amigo, o professor Celso Pontes, e eu quero fazer minha apresentação. Bom, primeiro, pessoal, meu nome é Valdemir dos Santos Salposto Júnior. Ninguém conhecia esse nome, mais conhecido como Júnior Salposto. Eu venho de uma família humilde, sou casado com Lucia Helena Mendes Salposto, tenho 2 filhos, o Caléu e o Juan, né, que são tudo para mim, a minha esposa, a minha família, é a nossa base de tudo. Então, sou muito bem casado, tenho uma família maravilhosa. Eu cresci em Eldorado, né? Fui registrado em registro. Depois de 1 ano de idade, meu pai resolveu fazer um passeio aí nas raízes dele lá na Bahia. Fomos para lá, com 3 anos voltamos e voltamos para Eldorado. Aí eu tinha por volta de 3 anos e fui estudar na pré-escola lá da Beira Rio, né? Toda a minha vida estudei em colégio público, me orgulho disso, sou muito feliz por isso. Tive professores maravilhosos, infelizmente eu não estudei com o professor Celso, não tive o privilégio, mas tive muitos professores maravilhosos aí, né? E a minha vida toda foi uma vida muito simples. A nossa família sempre foi muito lutadora, né? O meu pai é conhecido como Miro, a minha mãe é Rose, que foi ali do Conselho Tutelar, né, por 2 mandatos, se eu não estou enganado. E a minha irmã é Aline, hoje ela é enfermeira ali em Pariquera-Sul, em Japiranga também. E, enfim, eu venho da família, tenho minhas tias, que é bem conhecida, a professora Jo, que é diretora da escola, lá da Chules, tem a professora Ita ali, que é do Hotel da Praça, do finado meu tio saudoso, o seu Avelino, né? Tem minha tia Marisa aqui da cidade também, minha tia Madalena, né? Aqui eu quero mandar um abraço para todos os meus familiares. A minha mãe vem de 2 famílias, né? Família da saudosa minha avó Olga, que é a família lá da Barra do Braço, tia Dalina, também tem a família de criação, com a gente foi criado junto, que é a família Macário, que todo mundo conhece, que é a família ali do Neto, tio Neto, tio Ivan, tio Deda, tio Natal, e as primaiadas toda nossa. E a família da minha mãe são essas 2 e do meu pai. Então, assim, a gente vem dessa família, sou cristão, graças a Deus, desde os 13 anos. Na minha vida, quando eu terminei os meus estudos aqui em Eldorado, no ensino médio, como todo adolescente jovem que termina o estudo, na maioria deles é obrigado a sair do município, porque não se tem uma proposta de emprego, nem no que a gente se alicerçar aqui para poder construir a nossa família e não sair daqui. Então eu tive que fazer essa mesma coisa. Com 17 anos eu fui embora, né? Junto com a minha família, a gente foi ali para a Baixada Santista, começamos por Peruíbe, e dali a gente ficou 9 anos fora de Eldorado, quase 10. Então nesse tempo a gente adquiriu muita experiência, adquirimos conhecimento e voltamos para Eldorado na primeira oportunidade que tivemos. Meus pais queriam voltar e minha irmã já estava casada, eu voltei para cá
depois de quase 10 anos fora de Eldorado. Passando essa parte, em 2010 que eu voltei, em 2011 nós começamos a namorar, eu estava solteiro e casei em 2012. Dali para cá a gente vem frequentando a igreja O Brasil para Cristo, ao qual eu tenho o meu pastor lá, o pastor Vanderlei, que é o nosso sacerdote, né, ao qual eu tenho uma referência espiritual muito grande. E em 2016 nós começamos a entrar nessa vida pública, né? A gente teve a curiosidade de saber como é que funciona um partido político, como que é a política pelos bastidores, como que funciona ser candidato, a campanha, porque até então a gente só escolhia uma pessoa, né, conhecida, que a gente enxergasse ser representada naquele momento e votava, né? Eu nunca tinha participado de uma política na íntegra, né? Na política documental, onde você tem que filiar, onde você tem que registrar, responder, né, questionamentos do juiz eleitoral, enfim. E em 2016, eu por uma fala de amigos, de pessoas próximas a nós, precisamos ter uma pessoa aí de referência, uma pessoa para ser candidata do nosso grupo aí, para a gente dar um apoio e ver o que vai acontecer. Então, assim, sem pretensão alguma, nunca fiz nada na minha vida pensando em ser candidato. Então, a nossa vida social, a nossa vida dentro do município sempre foi muito tranquila nessa parte, né? Eu também toco instrumentos, né? A gente tem a parte do louvor lá na igreja, então assim, isso é natural da gente. Mas aí, aprove a Deus até me dar essa oportunidade. A gente tem dentro da igreja O Brasil para Cristo um deputado federal chamado Roberto de Lucena, ao qual ele tinha um partido na época, e por ele estar lá e ter uma referência dentro da igreja, a gente resolveu tentar, até para conhecimento, né? Para a gente conhecer como é que funciona a política. E aí a gente saiu candidato, a gente aprendeu bastante, foi uma experiência muito boa para mim. Hoje eu agradeço a Deus até por essa oportunidade, a gente carrega uma bagagem e a gente saiu candidato, apoiado por alguns amigos, familiares, e foi uma experiência maravilhosa. Na época eu tive 173 votos, me orgulho disso, porque foram votos conscientes, votos de pessoas que acreditaram no nosso projeto, e a gente fez esse trabalho, né? Foram quase 100 candidatos, aí eu devo ter ficado em 15º colocado no geral. Fiquei muito feliz, né? Fui elogiado por bastante gente na época, porque 10 anos fora do Eldorado. E você ter uma votação dessa foi uma votação expressiva, né? Na minha humilde opinião. Então, dali em diante eu falei, poxa, eu conheci a realidade do município. Eu falei, nossa, como tem tanta gente que está precisando que o poder público haja ali, né? As necessidades básicas não estão sendo atendidas, e o município é muito maior do que só esse centro aqui, né? O município é muito maior. Quando a gente fala que ele é o 4º maior município do estado de São Paulo, não pode ficar só da boca para fora, na verdade precisa rodar o município para conhecer a realidade. E a política me fez abrir os olhos para isso, né? A gente às vezes fica enclausurado ali dentro do nosso mundinho e a gente acaba não se importando muito com o que está acontecendo em volta. Então a política me ajudou a enxergar de uma forma mais ampla a necessidade e a importância da política, né? Que ela está presente todos os dias. Aí, só para a gente concluir, de lá para cá nós continuamos fazendo um trabalho. Eu falei, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou me aprofundar ainda mais nessa questão política. Quero conhecer. Agora na prática, como eu não fui eleito, fiquei como suplente, eu falei, não, é o seguinte, eu quero conhecer melhor como que funciona a emenda parlamentar, como que funciona esse negócio de deputado, falar com um, falar com o outro. E aí, mesmo eu saindo candidato a vereador por um outro grupo que apoiava o prefeito, né, na época era o filho de Eloy, o Hoff, meu amigo, mas quem ganhou foi outro prefeito. O que eu fiz? A minha fala sempre foi de ajudar. Eu acho que assim, acabou a eleição, acabou o partido, acabou o lado, agora é o município. Vamos todo mundo ajudar. Quem puder, vai ajudar. Então, em cima disso, eu comecei a procurar contatos, a correr atrás e buscar
informações e me aprofundar mais. E conheci muitas pessoas boas dentro da política, pessoas honestas, pessoas do bem, que me ajudaram e me orientaram. Preciso citar aqui o nome do prefeito Valmir de Poranga, uma pessoa que me ajudou bastante também. Tá? Preciso citar aqui o nome da minha coordenadora, né, do Partido Podemos, ao qual sou presidente municipal, a doutora Alessandra Algarim, que me ajudou bastante também. Então, com tudo isso, essa nossa curiosidade de saber como é que funcionava, como é que as coisas aconteciam, aí comecei a fazer algumas viagens lá para a Lesp, para conhecer os deputados, né? Comecei a rodar e desde então a gente sempre fez isso com muita naturalidade e muita simplicidade, porque nós estávamos colocando ali o coração em cima daquilo, né? Que a vontade era mesmo trazer alguma coisa para o Eldorado, ajudar de alguma forma, porque o mais importante são as pessoas ser atendidas. Eu acho que a vaidade, essa coisa de, porque é do partido A, do partido B, acabou a eleição, acabou tudo isso daí. Então eu fui atrás, corri, na época eu estava no Partido Verde, mas nem por isso eu só bati na porta dos deputados do Partido Verde, não. Eu fui atrás de outros deputados. Eu vou mostrar rapidamente aqui só para vocês, mas isso daqui é só um resumo que eu fiz dos recursos que a gente articulou durante todos esses 3 anos e meio aí, vamos dizer assim, para Eldorado. Então eu vou ler aqui para vocês algumas coisas que chegaram já ao nosso município, outras acabaram de ser licitadas até o dia 30, agora licitou bastante obras aí, de recursos que a gente esteve presente na articulação, alguns deles em parcerias com vereadores da cidade. Porque desde o princípio, eu tenho amizade com todos eles, mas desde o princípio eu sempre deixei isso muito claro, que a gente tem que se unir para fazer o nosso município desenvolver, crescer, sadio. Então, eu trouxe, com a ajuda de alguns deles, do professor Neto, eu quero deixar um abraço, e o ex-vereador Neguinho também, alguns recursos, né? Cada um deles trouxeram um comigo, mas teve custeio para a saúde do Giribone, teve kit odontológico, teve ambulância, teve recapeamento asfáltico que acabou de ser licitado, teve instalação de luminárias públicas que acabou de ser licitado, essa junto com o professor Neto, ambulância aqui do Beto Mansur junto com o ex-vereador Neguinho, e por último agora a gente está esperando um recurso da PAI de R$100.000 pela deputada Renata Abreu, que até em agosto ela vai fazer esse direcionamento, que a gente acredita muito. Então, assim, basicamente, sem um mandato, sem a gente ter sido eleito, né, a gente correu atrás e a gente, graças a Deus, colocou pessoas boas na minha vida. Eu me lembro muito bem que a gente teve muitas dificuldades, mas a gente conseguiu, né, e está aí o resultado de tudo isso. Me alonguei um pouquinho, mas agora quero passar a palavra para o professor Celso aí, professor. Tá bom, muito obrigado. Boa noite a todos que estão nos ouvindo nesse momento. Quero agradecer, em primeiro lugar, o espaço pedido pelo MPL, equipe MPL aqui em Eldorado. E nesse instante eu peço licença a você, né, porque a nossa voz está chegando através dessa tecnologia, através dessa live, aí dentro da sua casa. Eu peço essa licença e vou me apresentar a partir de agora. Meu nome é Celso, não vou falar professor, que depois eu quero enfatizar essa palavra. Meu nome é Celso Gessiel de Pontes, né? Eu sou nascido em Pariquera, mas me criei em Itapiúna. Sou filho do seu Minguito e também da dona Mercedes. Meu pai sempre foi comerciante ali em Itapiúna e mexia com gado também. A minha mãe, sempre dona de casa, mas muito influenciadora de política. Sempre gostou de fazer músicas e participar de campanhas políticas. Eu acho que lá em casa nós ficamos nesse ponto. Um pessoal meio calado do lado do meu pai, que não gostava de política, e um outro pessoal do lado da minha mãe, que já gosta de política. Eu acho que puxei minha mãe desse lado da política, né? Foi ela que me influenciou desse lado da política. Mas eu vou falar sobre a minha formação profissional antes de tudo, depois eu volto nesse detalhe do campo político. A minha formação profissional, vou falar de onde eu comecei a estudar. Eu
Eu tenho 56 anos de idade, né? No caso, sou casado com a professora Helenice, tenho 3 filhas, graças a Deus, formadas para medicina. Não fui eu que influenciei, quero deixar bem claro isso, partiu deles, partiu da vontade deles. Eu apenas apoiei, porque eu sou um defensor da educação. Meus pais sempre defenderam a educação. Por isso que nós somos uma família de 7 professores. Na época não tinha livro para comprar, para dar, tinha que comprar o livro. Desculpe, meu pai vendia, às vezes, uma cabeça de vaca lá para comprar livro, porque os livros eram preenchidos dentro. Um livro de uma pessoa que usava um ano, vamos supor, não servia para o outro do outro ano. Então, as coisas foram crescendo lá em casa. Então, graças a Deus, meu pai conseguiu, minha mãe, formar 7 professores. Somos em 7 pessoas. Posso citar o nome aqui, o mais velho é o Neto, hoje diretor do Jaime. Depois vem eu, o professor Celso, depois vem a Marili, depois a Magali, depois, na ordem, o Milton, depois a Márcia, e temos o nosso caçula, né? O caçula nosso é divertido, diverte o Eldorado todo aí, gosta muito de cavalgada, que é o professor Amauri também. Eu comecei a estudar lá naquela escolinha velha, lá em Itapiúna, onde tem uma escadaria lá, o grupo antigo lá. Lá eu fiz 1º, 2º, 3º ano de escola. De lá eu fui a primeira turma, nós inauguramos aquele ginásio, a escola nova, ali, a IPG Maria das Dores, do Viano Pereira, ali em Itapiúna. Eu entrei lá e consegui estudar meio ano lá. E depois, muito sofrimento. Nós tínhamos que pegar um ônibus em Itapiúna, 6 horas da manhã, para chegar aqui ao Eldorado, estudar, e voltar para casa, chegar quase 2 horas da tarde. Era isso o que a gente fazia. Chegava lá, não ficava à toa. Não existia essa de ficar de brincadeira, não. Chegava em casa, ainda tinha que ir para a lida, ir lá cercar um gado, dar ração e assim por diante. Essa era a minha vida. Quando eu terminei o 3º colegial que eu dava, eu fiz o primeiro colegial, depois fiz o 2º magistério. Quando chegou o 3º colegial, não tinha 3º colegial no período da manhã, e aí eu tinha que morar aqui em Eldorado. Então o pai alugou para a gente aqui um quarto aqui em Eldorado, onde a gente dormia nesse quarto, estudava aqui no Jaime Paiva, o 3º colegial. Terminei o 3º colegial, minha vontade mesmo era ser advogado. Gosto de falar, eu acho que eu me daria bem nessa carreira de advogado, né? Mas não dava, não teve como fazer de advocacia. Era muito difícil, não tinha curso tão próximo da gente. Mas meu pai falou assim: vocês querem fazer o quê? Eu quero fazer, no mínimo, ser professor. E aí foi assim, fui estudar na Cinesul, em Registro, na antiga faculdade, onde eu fiz o curso de matemática. Então, eu sou um professor de matemática. Saí de lá, né? Aí em 1983, comecei a dar aula aqui em Eldorado. Né? Comecei a dar aula em Eldorado com o professor de biologia. Veja bem, eu era formado em matemática, fui dar aula com o professor de biologia. E surgiu a oportunidade na época, quando abriram o 5º ano, a 5ª série, que era o Ensino Fundamental 2, lá na Barra do Braço. E surgiu essa oportunidade de eu ir trabalhar, foi o primeiro local que eu realmente tive uma cadeira e um serviço mesmo garantido. Foi lá na Barra do Braço. Uma salinha só. Mas foi o começo. Muitos não acreditavam, houve muita crítica na época. Tudo que se faz de novo sempre vai ter a crítica. O pessoal não aceitava a abertura de um curso de ensino fundamental 2 na Barra do Braço. Mas, com muita luta, foi aberto. E eu fiz parte lá da primeira turma que foi lá lecionar lá na Barra do Braço. Pegava carona em cima de caminhão, andava de a pé do Alambique até a Barra do Braço para dar aula. E eu, outras vezes, de bicicleta. E era muito difícil a gente se locomover aqui no município. Então, se a gente analisar bem, o município evoluiu bastante, evoluiu muito, né? E não tínhamos estrada, não tínhamos asfalto, na época era um barreiro só, e eu comecei lá na Barra do Braço, junto com a professora Madalena,
que é justamente a sua tia, né? E depois eu fui me firmando como professor de matemática e vim dar aula aqui em Eldorado. E descobriram que eu tinha outras, como se diz, sabia de alguma coisa a mais. Eu gostava de matemática, mas também entendia um pouco de física. E aí comecei a dar aula de física. Descobriram que eu estava bem dando aula de física e comecei a dar aula particular aqui em Eldorado para várias pessoas. Pegava lá, já tinha uma moto, vinha aqui para Eldorado dar aula de física. Ia na casa das pessoas, né, eu dar aula de física. E o pessoal foi gostando do meu tipo de trabalho em matemática. Agradeço aos professores, aos meus mestres, professor Edinho, professor Mané, que foram professores de matemática. Eu lógico que tive outros, né, mas dentro da minha formação, eles foram meus mestres. E eu fui de uma época onde o professor não precisava ficar gritando e dando bronca em ninguém, bastava olhar. Não tínhamos internet, não tínhamos computador, não tínhamos nada disso, era luz e giz. É lógico que hoje as aulas mudaram bastante, mas eu consegui, com as graças de Deus, ganhar a confiança dos alunos aqui do nosso município. E ao longo de todos esses 33 anos de carreira dentro do magistério, meu nome passou a ser conhecido de muita gente. Então hoje eu tenho, não vou citar nomes, mas eu tenho ex-aluno meu, que é médico. Eu tenho aluno meu, que é fisioterapeuta. Eu tenho aluno meu, que é dentista. Eu tenho aluno meu, que é engenheiro civil, engenheiro agrônomo. Tenho nutricionista, tenho... o que mais? Tem... aqui fica difícil de citar... enfermeiros, técnico de enfermagem. Então temos... ou seja, prova é essa que a educação do Eldorado deu frutos. Por quê? Senão não tínhamos toda essa turma formada com curso superior e desempenhando o seu papel. Tenho também, não posso lembrar, né, a gente não pode falar só de profissões que têm curso superior. Eu tenho vários alunos meus que trabalham no sítio, são agricultores, lidam com gado, lidam com banana. São pessoas que, graças a Deus, estão até melhor financeiramente do que a gente, muito melhor. Então eles se demonstraram ali como, eu falo assim, professor, eu não aprendi a fórmula lá da matemática, mas eu aprendi somar, subtrair, multiplicar, dividir, aprendi a ler, raciocinar e pensar um pouco. Essa é a missão da gente como professor, né? Tenho também, dono de mercado, que foi meus alunos, não vou citar o nome. Tenho dono de restaurante, de bar, de lanchonete, que são ex-alunos. Tenho também, além deles, tenho várias pessoas que encontram comigo na rua hoje e falam assim, professor, você deu aula para mim, para minha filha e para o meu neto. E isso me enche de orgulho. Então, enche tanto de orgulho que eu falo para vocês, agora eu quero falar a palavra professor. É difícil. Quem sai do magistério e passa na rua e não é chamado do seu nome. Ninguém me chama de Celso aqui em Eldorado. Se você perguntar no Vergueiro, Barra do Braço, Munguara, Sapatu, Batatal, Itapiúna, qualquer lugar, se você perguntar quem é Celso Gessiel de Pontes, provavelmente o cara fala, não conheço esse cara. Mas se falar quem é professor Celso, todo mundo vai saber. Então, assim como muita gente recebe orgulho de ter um doutor no seu nome, doutor, né? E seria o que é tratado para advogado, não é isso? Para médicos. Eu sinto orgulho de ter, antes do meu nome, a palavra professor. Sou defensor da educação a unhas e dentes. Isso até me faz lembrar o porquê que eu galguei os meus passos a um político que hoje é odiado por muita gente. Mas foi por isso, foi porque ele abriu várias faculdades e na época me ajudou para mim conseguir meus objetivos, que é a formação dos meus filhos. E eu fiquei muito triste quando ele
Aconteceu tudo isso com ele, né? Que está na justiça, não sou eu para julgar. Então foi isso, a defensoria da educação, foi isso que me levou. Agora eu falo um pouco de política, né? Tenho que falar um pouco mais da minha carreira de educação. Eu fui coordenador também pedagógico de Itapiúna, e não sei se vocês lembram de uma festa chamada Itashow. Itashow fui eu que fiz aquela curso que fiz o primeiro Itashow Itapiúna. Depois tem um documentário também de Itapiúna que está na rede, fui eu que fiz aquele documentário. Eu e o professor Francisco montamos sala ambiente lá, também em Itapiúna. Então são coisas, fatos bons da educação que eu fiz. Trabalhei também na rádio, junto com o Leonardo. Na época da rádio, fazia o programa Planeta Escola, fazia sorteio, brincava, né, com o pessoal. E vou falar um pouquinho agora de política, né, porque tem que ser um pouco rápido as coisas aqui. Eu lembro, primeira vez que eu lembro do meu envolvimento com política, foi eu segurando na saia da minha mãe e correndo atrás do pessoal com o seu Baker, que é o avô do Rodolfo, seu Baker dentro de uma panela. O pessoal carregaram o seu Baker dentro de uma panela. Aí depois, sempre correndo atrás de política. Na época do Quércia, Rubens Mariano com um Fusca e um alto-falante em cima, e eu vibrava com aquilo ali. Vibrava com a campanha política. Não votei no primeiro mandato do senhor Ari, o Galinho, o cantador, mas fiz parte de toda aquela luta, carregar bandeira, adesivo, depois tinha uma vassourinha que a gente colocava, tinha um galinho, depois veio uma vassourinha, colocava no peito. Então, eu acompanhei toda essa parte. Então, a minha vida política mesmo, ela foi ali, com o saudoso Rubens Mariano, e depois com o meu amigo Sérgio Mâncio. 3 mandatos junto com o meu amigo Sérgio Mâncio. Que até hoje a gente está divergindo na política, mas divergir na política para mim é uma coisa, ser amigo é outra coisa. Não vou confundir aqui isso, amizade com política. Discutir política, a política é barulhenta, tem que ser barulhenta, a política tem que ser discutida. O diálogo é que é a beleza da política. E de lá para cá, depois acompanhei o Eloy nas campanhas. Aí ali, recentemente, depois das minhas filhas, na formação das minhas filhas, eu dei uma guinada e fui junto com o meu amigo Cido, do PT. Fiquei ali junto com ele uns poucos, e depois a gente vai vendo algumas coisas e a gente chega um momento que você tem que sair e galgar outros rumos. Eu sempre estou aberto para qualquer tipo de político, nunca ignorei os políticos. Fico triste quando alguém fala assim, quando chegarem lá na minha casa, vão lá pedir voto, eu vou jogar água, vou atropelar, vou fazer isso. Pelo amor de Deus, gente. A política é uma coisa essencial e necessária na transformação da nossa vida, na transformação das pessoas. Então, eu acredito em política. Eu acredito que a solução das nossas causas é através da política. E a minha casa está aberta, tanto para meus amigos políticos, quanto para meus adversários políticos. Estou lá para escutar eles, para escutar a proposta deles. Sou contra veemente a essas coisas de acusações. Eu acho que um acusar o outro não leva a nada. Esse negócio de acusação, denúncias. Eu acho que nós temos aqui em Eldorado uma praça dos 3 poderes. Nós temos a prefeitura, o legislativo, o executivo, o legislativo e o judiciário, um ao lado do outro. É ali que se resolve as coisas. Tá? Muito obrigado. Professor e Júnior, a gente continuando aqui. Política como ferramenta de transformação social. Eu vou citando uma palavra, vocês falam a linha de pensamento de vocês. Honestidade. Uma grande palavra, Rodolfo. Honestidade é a base, né? Honestidade a gente não conquista sendo político. A gente se conquista na nossa base familiar. Então a honestidade, ela tem que fazer do princípio do cidadão, da pessoa. E ela é fundamental para qualquer coisa que a gente for fazer na nossa vida. Honestidade dentro do trabalho, honestidade, né, nos nossos grupos sociais, né, tanto na igreja, como nos clubes, como nas associações.
em tudo que nós formos fazer. Então, a honestidade, na minha opinião, dentro da política, ela é compromisso com o dinheiro público. Positivo. Então, é só uma visão geral, mas a honestidade ela é a base, o alicerce da gente sair com qualquer coisa que for desenvolver na nossa vida, igualmente na política. Professor, honestidade do senhor. Cumprimentando a palavra do Júnior, né? Agora eu falo um pouco mais lento, tem tempo bastante, né? Eu falei bem rápido para a gente poder aproveitar bem esse tempo, né? Que a gente está dentro das casas das pessoas. Honestidade, como o Júnior falou, é a base de tudo. Mas eu quero aqui falar para vocês que a palavra honestidade, muito cobrada dos políticos, quando se fala em honestidade, aqui em época de eleição, você pensa diretamente nos políticos. Mas eu quero chamar a atenção de você para o voto consciente. Ou seja, a honestidade já começa lá no voto. Na escolha, né? Isso, na escolha. Quando você consegue analisar a proposta de trabalho, o plano de governo do candidato. Escute o plano de governo do candidato. Ali você vai verificar a honestidade, do meu ponto de vista. Sim, né? Sim. É o que eu penso. Inclusive, o porquê aquela pessoa está entrando na política. É importante o eleitor saber. Exato. Qual o motivo daquele pré-candidato estar se colocando à disposição. Então, essa honestidade partindo do político e tem que partir do eleitor. Porque você veja bem, não adianta a gente ter um político honesto, que vai lá com a honestidade dele, falando eu sou honesto, quando ele na própria proposta de governo dele, ele coloca assim, olha, se eleito, eu vou construir um estádio aqui em Eldorado. Vou pegar esse campo aqui, vou fazer arquibancadas, ou eu vou fazer vou asfaltar lá, vou pegar e vou asfaltar todas as estradas. Então o eleitor tem que ver que a honestidade já começa no plano de governo dele. Na pré-campanha. Né? Exatamente. Se ele está prometendo ali, se ele realmente é honesto, ele tem que saber se aquilo realmente dá para ser cumprido ou não. Exato, né? Exatamente. Aí chega um lá e fala assim, você vai fazer campanha para mim? Faço. Olha, o que o senhor queria que fizesse campanha? Eu quero adesivar, eu quero um carro para adesivar. Poxa, se você não acredita, se você não acredita naquele candidato, na proposta do candidato, então você também seja honesto, você não dê seu carro para adesivar. Aí depois o cara, fulano tal falou que ia me pagar na segunda-feira, não pagou, já vou tirar meus adesivos daqui. Já não vou deixar pintar meu muro. Então, veja bem, eu só voto se me der um saco de cimento. Só voto se prometer para mim emprego. Então, a honestidade, eu vejo que a honestidade tem que passar pelo voto consciente. Tem que passar. Tanto do político, mas também do eleitor. Sim. Tem que haver uma mudança de comportamento da nossa sociedade. Eldorado já não aguenta mais isso. Tá? É isso que eu penso aí. Transparência. Transparência. Uma gestão transparente é uma gestão que presta conta. Aquela gestão que falou que ia fazer antes e depois presta conta do que falou. Então, a gente fala em transparência, a gente fala em devolver para a sociedade aquele voto de confiança que ela nos deu. Então, vou te dar o meu exemplo. Eu preguei na minha pré-campanha lá atrás para vereador que eu queria fazer um trabalho para o meu município, independente de quem ganhasse a eleição, eu queria devolver essa confiança, porque foram 173 pessoas que acreditaram em mim. Então, eu precisava de alguma forma fazer uma devolutiva disso. Aí o que eu continuei o trabalho e a gente conseguiu articulamos alguns recursos para o nosso município. Então, a transparência, ela vem seguida de como a gente devolve as informações para a sociedade, a prestação de conta do que está acontecendo. Essa é a minha opinião. Além
da prestação de conta, a palavra transparência eu vejo assim. Um vidro é transparente? Sim ou não? Sim, se tiver limpo. Se tiver limpo. Positivo. Se tiver limpo. Ou se ele tiver com um estufilme. Já não é tão. Então existe, podemos dizer, a palavra transparência, ela tem vários níveis de transparência. Então, eu vejo que a transparência tem que ser um ponto-chave de qualquer governo, precisa prestar conta dos seus recursos, mas eu acompanho também a rede social, tem aí o Cido colocou hoje, se alguém puder ler, o Cido está questionando questões de transparência, ele quer que coloque lá no site da prefeitura as obras, o projeto da obra, ou seja, são coisas que muitas vezes você, quando se fala em transparência, você já pensa no dinheiro, mas não. A transparência começa aí na informação. Né? Quando você é dono do setor, vamos supor, e tem alguma coisinha, algum aviso que você quer dar, aí você vai lá e coloca lá esse aviso no cantinho da sala. Muitos vão passar ali e nem vão ver o aviso. Então, tem que tomar muito cuidado com essa palavra transparência. Verdade. Na questão dos concursos, divulgação de concurso. Processo seletivo. Isso. O município é grande, professor. Às vezes demora muito para chegar a informação. Mas tem a rede social. Mas tem lugar que não pega no nosso município. Então, assim, precisa chegar a informação. Porque quando eu vou pedir o voto, eu não tenho horário, eu não tenho dia, eu não tenho feriado. Aí eu vou, bato na casa do eleitor. Agora, quando é para prestar conta ou para colocar alguma coisa para a sociedade participar, aí eu vou até a metade. Então, assim, eu acho que tem que vir assim, tem que chegar aonde eu cheguei quando eu fui pedir meu voto. Porque todo voto é importante, então todas as pessoas são importantes. A transparência, muitas vezes, você pensa que está fazendo, mas eu acho que ela, para chegar na transparência de um cristal, que seria o máximo, né, da transparência, você tem que estar, as pessoas têm que estar lembrando. É difícil você criticar uma pessoa pela transparência, porque ele só deixará de ser transparente quando ele não for lembrado, porque às vezes ele pensa que está sendo transparente e não está. Está sempre faltando alguma coisa. E nós temos ferramentas para isso. Nós temos a saúde, os agentes de saúde que estão nos bairros. Nós temos a rede pública de ensino, que é as próprias crianças que podem levar os informativos para sua casa. Então, assim, nós temos ferramentas para que isso possa acontecer de uma maneira mais ampla. O Cido está cobrando na rede social a colocação lá na saúde dos médicos, pontões que vêm trabalhar, que olham, tudo isso é transparência, né? Legal. Competência. Vamos lá. Competência. Competência é uma palavra bem interessante. Para a gestão ser competente, uma gestão não se faz só com o prefeito e nem com o vice. Uma gestão, ela se faz com uma equipe. Existem lá os cargos de confiança, os diretores, e esses diretores precisam ser escolhidos de acordo com a sua competência, com a sua escolaridade. Tem alguns que exigem o diploma superior, tem um engenheiro para tocar o departamento de obras, e assim vai. Então, assim, uma gestão, para ser competente, ela precisa estar dividida essa responsabilidade com outras pessoas, porque só o executivo sozinho, sem essas pessoas competentes para estar fazendo o trabalho, porque o prefeito, os departamentos é o espelho do prefeito. Onde ele está fazendo qualquer atividade, é o prefeito que está lá, né? É a administração pública que está presente. Então a competência também, ela abre esse leque para o funcionalismo, tanto do cargo de confiança como o efetivo. Então depende de todo mundo. O gestor precisa fazer com que essa competência possa ser dividida, essa responsabilidade, com todos os seus liderados. Eu concordo também, eu acho que competência, vamos supor, professor Celso, você é competente? Eu posso falar, eu sou competente sim, sou competente para dar aula de matemática. Mas o senhor entende a língua portuguesa?
Depende, não sou tão competente. Depende de história, depende, mas também não sou tão competente. Ou seja, você conseguir um administrador, ocupar o cargo de prefeito numa cidade, e dizer que ele entende de tudo, difícil. Não tem como. O próprio Jair Bolsonaro falou, quem falou que sou obrigado a entender de economia e saúde? Tá certo. O que a pessoa que tem que estar lá em cima, em minha opinião, ele tem que ter a competência, várias competências juntas. A competência do diálogo, competência da humildade, competência de saber escolher as pessoas, visualizar as pessoas pelo conhecimento técnico, para ele poder alocar essas pessoas no seu local certo. E cobrar essas pessoas, ele tem que ter autoridade para cobrar essas pessoas. Ele não pode, vamos supor, chegar lá e falar assim, Júnior, você vai ser meu diretor vamos supor, de esporte, saúde, porque não vou nem citar para não ficar dando opinião, mas um departamento da prefeitura. Aí, eu sou teu amigo, passa um ano e o povo começa a decascar. Eu acho que quem vai dizer se você é competente ou não é o povo. O povo vai dizer, as pessoas que estão ao teu lado, junto com você lá no dia a dia do seu serviço, vai dizer que você é competente. A partir do momento que você percebe que os colegas estão criticando, que o povo está criticando, aí entra a questão da competência através do diálogo e da humildade. Tanto a humildade da pessoa que está ocupando o cargo e enxergar que chegou um ponto que para ele não dá mais ficar ali. Né? Chegar até e falar, olha, não dá para ficar aqui, mas nunca ele vai fazer isso. Então, aí o prefeito tem que chegar lá, a pessoa com a competência, chamar para conversar, para o diálogo, falar, não dá tanto tempo para você melhorar. Você tem tanto tempo para mostrar resultado aqui. Sim. Se você não vai mostrar resultado, cobrar resultado. Se você não vai apresentar resultado, infelizmente, amizade à parte, você vai se explicar, porque vai procurar outra pessoa para o seu local. E sempre ouvir, né? Porque para você buscar uma pessoa competente, você tem que estar ouvindo quem está ao lado, as pessoas. Essas pessoas que estão ao lado, que vai te dar a dica, vai falar, fulano está competente. Então aparece um nome, aparece o teu nome, e aí você vai usando sua competência. Eu acredito muito na competência técnica. Tem que saber ler, escrever, interpretar. Então não adianta, se você não sabe mexer com a caneta, aí sim a incompetência começa, né? Então você tem que saber mexer com a caneta, saber ler, saber interpretar, né? Para você até não se passar para trás, ter um conhecimento de mundo. Isso precisa. Correto. Humildade. Humildade. O professor já estava falando aqui, né? A humildade, nós para seres humanos, né? Até a própria Bíblia fala, né? Que à frente da honra vai a humildade. Então, assim, para a gente fazer qualquer coisa, na administração pública é a mesma coisa. Não significa que aquela pessoa é de um outro grupo político, eu não posso pegar informações que ajudem o município. Não significa que foi o ex-prefeito tal, o ex-prefeito tal. Não importa, cada um teve a sua passagem. Ninguém acertou 100% e ninguém errou 100%. Todo mundo deu sua contribuição para o município. Então é preciso considerar isso, professor, numa gestão pública. É preciso olhar para pessoas que já passaram por lá, pessoas que já tiveram uma experiência. As leis mudam, se renovam, sim, mas as pessoas que passaram por lá sofreram na pele. E a gente erra menos quando a gente é humilde o suficiente para reconhecer que outras pessoas têm alguma coisa para nos passar. Então essa humildade de reconhecer no outro qualidades e não só defeitos é importante numa administração pública. Através da humildade que você vai avançar ou recuar. Né? Você tem uma ideia. Eu acho que esse papel tem que ficar aqui. Mas alguém tem um outro lugar e fala, não, esse papel tem que ficar um pouquinho mais para cá, e assim por diante. Então eu tenho que ter essa humildade para ouvir as pessoas, né? e mudar minha forma de pensar, o meu pensamento.
Eu falo aqui de humildade, eu estou querendo falar daquela humildade de baixar a cabeça. Não é? Humildade, não podemos confundir a palavra humildade, aquela pessoa que aonde acha que o dinheiro é maior. Fulano é rico, então eu já vou miúdo. Por classe social, porque, né? exatamente, estou falando de humildade, de reconhecer no outro um valor que você não tem, um pensamento novo que você não tem, esse tipo de humildade. E também a prefeitura, vamos falar a verdade, a situação que chegou à nossa prefeitura, a situação que chegou é muito catastrófica. Eu não quero aqui criticar quem já passou por lá, mas está lá, o problema está lá. Nós temos que ter humildade de dizer que não somos capazes de resolver aquele problema sozinho. Não vai resolver aquele problema sozinho. O momento aqui é de união. Eu acho que o momento atual para a Alvorada de união é um momento onde temos que parar com essa política velha de acusações. É lógico que ao longo de todos esses anos, houve muito uma forma já cultural, vou falar cultural, não é de Eldorado, é uma forma cultural do nosso país, que já vem lá debaixo do voto do Cabresto e coisa mais, e você mexer com a moral das pessoas, em vez de enxergar no outro a qualidade, ele vai mexer com a moral, ele vai tentar desqualificar aquela pessoa de alguma maneira. Aí, quando mexe com a moral de um, o outro não aceita e começa a se agredir mutuamente, e eu acho que é isso que ocorreu aqui em Eldorado, onde proliferam vários grupos esses que se atacam e não são capazes de fazer uma palavra chamada sinergia. O que é sinergia? Todo mundo unido numa causa comum. Um propósito. Bolsonaro, eu acho bonito quando o Bolsonaro fala o Brasil é nossa pátria, patriota. É lógico, não podemos ter vergonha da nossa bandeira. Não podemos é a nossa cidade. Cantar no nacional. Quantas vezes eu estava na escola lá, coloco os alunos em fila cantar no nacional, muitos querem cantar com boné na cabeça, cantar torto. Eu acho que esse patriotismo acabou, só que nós temos que trazer esse patriotismo aqui para Eldorado. Eldorado é a nossa casa. É aqui que nós temos que conversar. É aqui que nós temos que nos unir. É lógico que a disputa política tem que ocorrer, não tem como. Nós temos que deixar o povo escolher quem é melhor. Agora, acabou a política. Se a gente fizer uma política baseada em proposta, plano de trabalho, o eleitor ouvindo, deixando o eleitor um pouco mais livre, não trocar voto, e ser mais livre para escolher o voto consciente, aí sim, com certeza, lá na frente, eu não sou candidato, tá? Quem está pensando aí que eu sou candidato, já começaram a me atacar na rede social, né? Eu até coloquei uma outra foto lá, aquela outra foto fui eu que mandei colocar lá. Né? A pessoa que está me ouvindo aí, que colocou, essa pessoa saiba que aquela foto que eu coloquei lá para contra-atacar a outra, inclusive eu estou com a mesma camisa. Por coincidência, a mesma camisa, foi o Rodolfo que tirou aquela foto. Positivo. Né? E eu sinto muito orgulho de você, rapaz. Você colocou aquilo lá, mas eu sinto muito orgulho de você. Você foi um ex-aluno meu e, graças a Deus, que excelente profissional que você é. Verdade. Eu tenho certeza que se um dia eu precisar estar lá internado no São João, eu sei que você vai estar do meu lado lá, tá? Está aqui no meu coração também, tá? Agora, política é política. Vamos debater política, certo? Mas sem fazer ou seja, tentar desconstruir a pessoa. Ver a qualidade da pessoa, né? Se foi um professor, como que se foi com o professor? Eu esqueci de trazer uma camiseta que eu ia trazer aqui. Foram 4 alunos que fizeram essa camiseta em 2003. Tem lá, eu ia trazer para mostrar. Tem a foto dos 4, numa prova, escrito nota 0. E tem o professor Celso dando soco. Eu sou taxado de professor, como se diz? Professor Carrasco. Não é Carrasco. Tanto não era e não sou, que todos os alunos hoje que eu encontro na rua me adoram. Né? Poucos alunos ousaram a discutir comigo. Todos me respeitaram, por isso que eu gosto de todos eles. Né? Por isso que na humildade, professor, é isso. A humildade dentro da política, ouvir todo mundo.
né? E eu vi, independente da classe social, independente do grau de escolaridade, muitas vezes a gente aprende com aquela pessoa que a gente menos espera. Pessoa simples ali, né? Tá lá o coletor de lixo. Como que eu quero melhorar a minha coleta de lixo se eu não ouço quem trabalha no dia a dia? Então essa humildade é muito importante. Esse tipo de política eu defendo. Política que não seja de ataques. Tem uma denúncia para fazer? Até as denúncias. Eu já debati várias vezes. Quem viu as minhas postagens fala, acha que eu estou criticando. Eu estou criticando. Eu acho o seguinte, se eu vou fazer uma denúncia, está lá um lixo na frente da minha casa, o que adianta eu chegar a tirar a foto desse lixo e postar na rede social? Não adianta nada. Eu acho que o primeiro passo, está o lixo lá. O primeiro passo é eu procurar o meu vereador, em quem eu votei. Olha, tem gente que acha que não sabe nem que o vereador votou. Deputado, então, muitas vezes você vota, passa 4 anos e fala assim, puxa vida, qual deputado eu votei? Né? Então, primeira coisa, chama o vereador está precisando indicar lá, com quem que fala? Fala com fulano, quem que é o responsável por isso daí? É fulano, vai lá, tenta lá, se quer ajudar, vai lá, tenta. Aí, não fizeram nada, vai mais uma semana, não fizeram nada, opa, amigo, agora sim, agora eu vou lá na rede social, eu vou postar aquela foto, eu vou falar que já conversei com o vereador tal, que eu já conversei com o departamento tal, com o empregado, com o fiscal tal, e a providência não foi tomada. E se for uma coisa muito grave, eu sei muito bem o caminho que devo tomar. O caminho do Ministério Público. Né? Qualquer pessoa pode ir lá. Né? Então, é esse tipo de postura que eu defendo. Responsabilidade. O senhor fala um pouquinho de responsabilidade. Agora começa com o senhor, vai lá. A responsabilidade, eu acho que quando você assume alguma coisa para fazer, você tem que agir com responsabilidade. Por exemplo, se você entra às 7 horas da manhã e chega às 8, você está agindo com responsabilidade? Não está agindo com responsabilidade. Então, a pessoa que é responsável, ele cumpre os horários certinho, ele tem como se diz, uma rotina de trabalho, ele sabe prestar conta, ou seja, se alguém chegar e perguntar para ele o que você fez hoje, eu fiz isso, e eu defendo também o meu posto, então eu tenho uma responsabilidade com aquele trabalho que estou fazendo, eu tenho que fazer bem feito aquilo ali. Às vezes, eu sou professor, sei muito disso. Olha, por que eu deixei o PSDB? Porque todo mundo sabe que o salário do professor está congelado há mais de 4 anos. E vira, mexe, vai governo, vira governo, eu vou valorizar os professores. O salário dos professores está muito baixo, o salário está isso, está aquilo. E nós não somos valorizados. Mas, quando a gente entra para dentro da sala de aula, não sei se estou ganhando 3 ou 2 ou 1. Não sei se estou dando aula para o filho do doutor, ou para o filho do agricultor, ou para aquele lá mais carente possível. Eu trato todo mundo de forma igual. E o meu trabalho, se meu salário fosse 10 mil, 20 mil, eu acho que seria o mesmo. Esse é a pessoa responsável. Se a hora que não dá para mim, então é melhor eu largar, sair fora, do que eu agir com irresponsabilidade. Responsabilidade, professor, ela vem antes, durante e depois da política. Exatamente. Nos 3 períodos. Então já é responsabilidade quando eu vou falar antes da política e propor as minhas sugestões, o meu plano de governo, o que eu gostaria ou não gostaria de fazer. Então, assim, a responsabilidade já é na pré-campanha. Aí você já vê se a pessoa, quando chegar lá, vai ter responsabilidade. Então nós precisamos analisar tudo isso antes. Durante como? O que é responsabilidade? O que a lei eleitoral me permite fazer? Eu estou cumprindo? Não. Tem gente dando isso, tem gente fazendo aquilo no período eleitoral. Então ela não tem responsabilidade. Se não tem responsabilidade nesse momento, que é o momento da campanha,
quanto mais quando chegar lá. Aí que não vai ter responsabilidade mesmo. Então, assim, a gente precisa analisar tudo isso do nosso candidato. Porque o voto, ele é secreto. Eu não preciso falar para quem eu votei, senão não era secreto. Então ninguém precisa falar para quem vota. Ninguém precisa ter um voto, ninguém tem o voto obrigado. Essa história de voto obrigado aqui em Eldorado, eu acho que é um mito, é místico. Porque ninguém sabe quem o cara apertou ali na urna. Então a pessoa vota em quem ela quiser. Então por isso que nós devemos ter responsabilidade no nosso voto também. Dedicação. Dedicação. A palavra dedicação também está dentro de todo esse contexto que a gente vem conversando. Mas eu acredito que a dedicação é você fazer o que você faz e aquele algo a mais. Porque chegar 7 horas e sair 5 horas e é isso e acabou e eu não faço mais nada, será que eu não consigo fazer um pouco mais? Será que essa questão da dedicação, eu me dedicar, porque são 4 anos, eu já sei que eu tenho um prazo de validade, é 4 anos, então eu vou me dedicar esses 4 anos full time, eu vou me dedicar integralmente àquilo. Então, quem assume um cargo político, que ali é um cargo político, público, ela tem que se dedicar àquilo, porque é um mandato de 4 anos. Então, esses 4 anos, eu tenho que respirar o meu município. Eu tenho que sonhar com ele. Eu tenho que sonhar com as realizações. Se eu não vibro, eu não estou tendo essa dedicação. Então, o que a gente às vezes vê é essa falta de vibrar. A gente tem que vibrar com o nosso município, com as coisas que estão dando certo e que não está dando certo. A gente tem que correr atrás e ir. Eu vou até dar um exemplo aqui, me permitam. Né? Eu não estava aqui, mas para chegar àquela ponte lá do ex-prefeito Eloy, a correria que foi, a dedicação daquele homem para essa ponte chegar, mandou rasgar o diploma dele lá se não chegasse essa ponte. Então assim, mas o cara não dormia para aquilo acontecer. Então a gente tem que pegar essas coisas, essas referências e ver que a dedicação é isso, é a gente dar aquele algo a mais. Olha, eu só faço isso, mas se eu fizer mais isso daqui, eu vou estar ajudando o outro que vai dar sequência naquele assunto, ou naquela pauta, ou naquele processo, enfim. Então a dedicação é possível, mas para ter dedicação também, eu preciso eu cobrar a dedicação dos funcionários, de alguém que está na minha volta, eu preciso dar subsídios, as pessoas precisam estar amparadas com as ferramentas apropriadas, para que elas possam ser dedicadas àquilo. Então a dedicação, eu acredito muito nessa questão de dar o seu algo a mais, de vibrar, professor. A dedicação totalmente, ela tem que estar... Ou seja, como é que vai haver dedicação com uma pessoa que está desmotivada? Não tem condição. Aí o cara chega no serviço lá desmotivado, não tem... hoje não tem tinta. Hoje não tem papel. Hoje a máquina quebrou. A roçadeira aqui não funciona. Acabou a dedicação, acabou a motivação. Então, eu não sei se foi colocado esse tema para nós, motivação, mas a motivação foi colocado, Rodolfo? Não, dedicação, mas o senhor pode continuar. Mas eu acho que a palavra dedicação ela tem que estar através da Está alinhada as duas. É diferente você ser político, você comandar uma prefeitura, é totalmente diferente você comandar o pessoal olha bem assim, o cara é empresário, o cara tem dinheiro, esse cara é competente. O professor Celso é professor, tem nada, tem lá uma casa, um monte de dívida para pagar. Se um dia me apertarem, eu mostro até minhas dívidas. Se alguém conseguisse pagar todas elas, pelo amor de Deus, é muita dívida. As minhas filhas, eu me dediquei, eu sou fanático por educação. Eu cheguei a vender meu carro uma vez, baratinho, apenas para pegar o dinheiro para pagar o cursinho para ela fazer. Aí perdi lá, Celso, você perdeu 6 mil, 7 mil a menos aí, porque as prestações que você já pagou, você vendeu por 10 o carro, vendi por 10 o carro. Aí eu falei, vendi por 10 porque eu sou fanático por educação, eu quero dar essa educação no município. Então, a gente falar aqui de dedicação, você tem que ter motivação para alguma coisa.
eu trabalhar como eu falei, administrar uma empresa, uma fazenda, e o cara ser rico, não quer dizer que ele seja, entendeu? Saiba administrar lá uma prefeitura. Por quê? É muito fácil eu chegar para uma pessoa, chegar para Rodolfo está lá trabalhando igual polícia para mim. Por exemplo. E o Rodolfo não está indo mais legal. Rodolfo, é o seguinte, vem aqui, meu amigo. Quanto que eu devo para você? Você ganha quanto por mês? Paga tanto? Você vai ser dispensado. Eu assino a dispensa e jogo para você a dispensa e você vai embora. Tá bom? Agora, como é que eu vou dispensar uma pessoa efetiva? É muito mais difícil. Então, a postura, a autoridade, para você ter autoridade com o seu funcionário efetivo, eu fui diretor de escola 5 anos lá na Barra do Batatal. Para você dispensar, não adianta você querer dispensar. É melhor você dar, como você falou, aparatos para ele poder trabalhar, para desenvolver um bom trabalho, aplaudir ele, motivar ele, porque essa pessoa motivada, na hora que falarem mal de você, Júlio, lá na rua, esse cara vai falar assim, não venha falar mal de gente. Agora, se essa mesma pessoa, lá na rua, quando falarem mal para ele ajudar a criticar você, é aí que você está perdendo a dedicação dele. É isso que eu penso. Legal. Viu, Rodolfo? Eu só queria voltar na questão da humildade. Eu preciso ressaltar aqui que todos esses recursos que a gente conseguiu articular para o município, que eles vão somar em mais de 700 mil reais de recursos que nós articulamos, todas as vezes o prefeito me assinou os requerimentos e os ofícios necessários para isso. Então eu preciso aqui deixar essa fala. O prefeito Vadico, hoje o nosso prefeito da nossa cidade, ele sempre esteve disposto a fazer isso. Nunca tive uma barreira sequer nessa questão. Então isso eu preciso deixar certo, porque é justo. Todas as vezes que eu precisei, eu tive esse retorno lá da prefeitura. Tá? Então, Júnior, eu acho que se você for escolhido lá para representar a gente, eu digo para você, não adianta ficar atacando ninguém. Nós somos homens. E você, evangélico, sabe? Nós, a partir de Adão, o que nós passamos a ser? Um ser pecaminoso. É isso? Então nós não somos 100%, nós não somos... Todos temos falhas. Todos temos falhas. Então, tem falhas aí na prefeitura para corrigir? Tem. Vamos corrigir essa falha. Mas não adianta nada ficar apontando a falha do prefeito fulano, do prefeito ciclano, vamos citar os prefeitos aqui, Celso Freitas, Cláudio, seu Ali, quem mais que te lembra? Zetinho, ficar apontando falha de Elore, ficar apontando falha de quem mais? Dona Beth, seu Eduardo, e ficar apontando falha agora do Vadico. Isso não é para mim, apontar falha dos prefeitos. Todos que passaram por lá, minha concepção, e nem eu, que não sou candidato, mas se um dia estiver lá em cima, não serei 100% positivo. Pode ter certeza. Sempre existirá alguma falha, alguma falhinha. Nós voltamos na humildade de reconhecer essa falha. Exatamente. Então, veja bem, o que nós temos que pegar? O que eu defendo é que nós temos que analisar as pessoas que passaram por lá e ver o que eles fizeram de positivo. De bom, extrai o que é de bom. Exatamente. É simples. Eu, numa live anterior, eu fiz uma crítica que era contra a reeleição, né, do ex-prefeito Zetinho. Então está lá na live, eu vou citar o nome porque eu fiz isso daí, e ele rebateu falando para mim, ele rebateu perguntando quem que transformou Eldorado em instância turística e falou alguma coisa de ICMS, alguma coisa de imposto. Olha, isso é uma coisa positiva dele. Agora, o povo que vai analisar se a parte positiva e negativa foi maior ou menor, assim ocorre com o Vadico também, está deixando a prefeitura agora, está no último mandato. É o povo que tem que reconhecer se o que ele fez de positivo ou negativo foi maior ou menor. E nós temos que aprender a
procurar, buscar lá, pescar as partes positivas dessas pessoas. Exatamente. E vamos separar para cá. Isso aqui é positivo. Mas peraí, esse aqui errou aqui, esse errou aqui, esse errou ali. Vamos aprender com os erros dos outros. Existe na matemática, na escola pública, a pedagogia do aprender com o erro. O erro das pessoas, eles ajudam a gente a não errar mais. Né? Porque se você consegue analisar o erro que existiu no outro, ao invés de ficar perdendo tempo e criticar o erro dele, utilize o erro dele a seu favor, para você errar menos. Errar menos. Eu vou passar a bola para o Ederson aqui, mas eu quero deixar meus parabéns para o senhor professor Celso e para Júnior, que estão bem alinhados, a dupla funcionou legal. Obrigado. Boa noite, Júnior, boa noite, professor Celso. Aproveitando aqui os questionamentos de Rodolfo, referente à honestidade, transparência, competência e tudo mais, surgiu uma pergunta de das pessoas da live, que vem de encontro com tudo aquilo que vocês acabaram de abordar. E a pergunta é o seguinte: o que vocês pensam a respeito de partidos políticos ficarem presos a investidores de campanha, visando cargos políticos ou algum tipo de favorecimento? Eu começo? Pode começar. Bom, a gestão pública dos 4 anos de mandato, ela deve ser identificada da forma que se faz a campanha. Se eu já faço uma campanha loteando uma prefeitura, isso significa que eu não vou ter comprometimento com a técnica. Exatamente. Se eu faço uma campanha alta de valor, que a gente muitas vezes não sabe de onde que vem, que aparece, que muito acontece, né, de não ser nem justificado no TSE, e uma campanha milionária, onde a gente vê que só um lado tem isso, e a gente aqui na nossa realidade é uma outra coisa, o povo passando necessidade, o povo passando... Então, muito provavelmente isso não dê certo. Então, respondendo aí, eu acredito muito na força popular. A força popular é a maioria. O povo é a maioria. A política não é feita para quem tem dinheiro ou para quem tem um carro bom não. A política é feita para atender o povo. A política ela tem que atingir primeiramente a base da sociedade. A pirâmide que existe, ela tem que começar atingindo a base, que é o povo que mais precisa, que é a população carente. Onde não tem esgoto, chegar ao esgoto. Onde não tem estrada boa, chegar à estrada boa. Onde não tem a saúde, não chega, levar a saúde, educação, melhorar, transporte e assim vai. Então eu acredito muito na política feita de modo popular, onde o povo, que é a maioria, que são a massa, né, o povo mais humilde, que precisa ter essa análise crítica e escolher o seu representante que pense como ele. Não quer dizer poder aquisitivo, não quer dizer garantia de bom governo em nenhuma esfera, nem na municipal, nem na estadual, nem na federal. Então isso não quer dizer nada. O que quer dizer é o quê? O que nós estamos falando aqui. Está com vontade? Está disposto? Ou eu estou sendo colocado lá como um poste? Não, eu não sou essa pessoa. Não, eu quero porque eu quero me dedicar, porque eu quero doar esses 4 anos para atender a sociedade. Então, a política é doação de si, Se a gente não está preparado para falar com o povo, para atender o povo, para ficar noite sem dormir, para o cara bater no sua porta, então não entra na política. Não entra na política. A política é feita para quem gosta de gente. Exatamente. E agora, a pergunta aí falava um pouco da questão
poder do dinheiro, né, com o empresário que você falou. Sim, sim. Nós não podemos esquecer que queria aqui demonizar os empresários. Claro que não. Não é isso? A ideia não é essa. Porque os empresários são a base da nossa sociedade. Né? A gente depende deles. Né? Os empresários que dão empregos, geram empregos, né? Como é que você vai falar, vai demonizar os empresários, se são eles que um quinhão de 20, 30, 40 famílias depende daquele serviço daquele empresário. O que eu sou contra é aquele empresário querer manipular aquelas pessoas que ele emprega. Aí eu sou contra, porque nós temos que entender que o empresário, ele é para o empregado, assim como o empregado é para o empresário. É uma troca de favores. É uma troca de favores. Não adianta nada você ter lá uma fazenda e ninguém querer trabalhar para você. Aí você tem uma fazenda e tem uma fama de mal pagador. Para ver se vai aparecer alguém que vai querer ir lá trabalhar para você. Você não paga? O cara fala, não vai lá trabalhar para ele que ele não paga você. Chega o mês de receber e ele não dá o salário para você. Então, a gente tem que dar, quem é o prefeito, quem entra lá em cima, tem que chamar esses empresários para conversar, tem que dar suporte para esses empresários, tem que dar suporte para eles. E se eles quiserem participar da política, se eles quiserem ir lá em São Paulo, conhece o advogado, tem mais influência, o advogado para eu errei aqui, conhece um deputado, ele tem bastante influência, e conseguir uma emenda parlamentar para o município. Todo mundo. Né? Já pensou? Essa aí daí o prefeito está lá, o prefeito fala assim, mas esse empresário aí, na época ele estava fazendo campanha para o fulano tal, agora ele vai querer vir aqui trazer verba? Ora, se ele está trazendo verba para você, então sim, essa humildade que você tem que ter. Por isso que da pergunta Não é critério, né? Então assim, a política ela tem que ser feita na igualitária. Beleza? Ele tem que ajudar, a gente tem que chamar os empresários. Todos são importantes. Todos são importantes. Todos. Tanto o empresário quanto o lavrador. A pessoa que nos fez a pergunta, o José de Paula, ele fez um seguinte questionamento. A pergunta foi na questão política, não empregadora, sim manipular a política. Eu posso ter entendido até errado também, mas ele cita a questão dos empresários, como o professor Celso mesmo falou, influenciarem nos familiares na qual ele emprega. Mas na política eles também muitas vezes vêm influenciar. Eu acho errado quando a campanha se faz com dinheiro e nós estamos no grupo. Eu vou falar, Júnior, na sua frente, porque eu já vivenciei isso, né? Quando eu acho que não é legal quando os empresários chegam num grupo e bancam a campanha justamente de outro empresário. E eles não conseguem, ou seja, chegam com a chapa pronta para você. É fulano e fulano. Aí eu acho errado. Agora, se eles vêm com a verba, vêm com recurso, e vêm de uma forma democrática de escolha, sei lá, seja através de pesquisa, ou através de um próprio colegiado de pessoas apontando, levantando a mão, mas não. Eu participei de várias campanhas e participei de campanhas onde correu a parte do empresariado. Eu não tive voz lá dentro. Eu nunca tive voz. Né? Então, acho que dar a voz para as pessoas que trabalham ali dentro daquele grupo é o mais importante. O dinheiro vem depois. Quem pode mudar essa situação é o eleitor. É simples. É o eleitor escolher com mais critério. Se o eleitor escolher com mais critério as pessoas, essas coisas tendem a terminar. Até porque a campanha, a parte financeira da campanha, isso está se estreitando na lei eleitoral. Mas eu acho que estão falando ali, estão falando do grupo. Porque é de um grupo que sai o candidato. Se existe um grupo, esse grupo, ele tem que saber escolher melhor a pessoa que vai representar aquele grupo, seja com dinheiro ou sem dinheiro. Dialogar com... Exatamente, igual nós estamos lá num grupo.
Nós estamos formando um grupo. Dialogando com Exatamente. outros. Se a gente chegasse lá no grupo, por várias vezes falaram em dinheiro no grupo. E nós batemos de frente, pois eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Então não me venham falar, Celso, seja candidato, isso, aquilo, que você vai precisar ter no bolso 20 mil. Não tenho. Então o que eu faria? Se o dinheiro ficar permeando aquela escolha, na mesma hora eu vou falar tchau para vocês aí, vou enfiar minha viola aqui no carro e vou ficar no cantinho escondido, não vou nem opinar. Eu acho que é nesse ponto que eu acho a parte negativa da influência. Mas não podemos, eles são parceiros. Bom, professor Celso e Júnior Soposto, os senhores estão de acordo com o trabalho dos vereadores do município de Eldorado? Se possível, cite 3 pontos fortes e fracos da Câmara Municipal de Eldorado. Olha, eu vou começar. É uma pergunta que você analisar vereador por vereador é difícil. Eu acho, é muito mais fácil quem votou nele analisar, porque foi o que eu vi a proposta. Eu não vi a proposta deles. Então, assim, de uma maneira geral, o que a gente vê é a pouca participação popular na Câmara de Vereadores. Eu sou prova disso porque eu tive em algumas sessões. Isso não é bom. Já existiu em Eldorado uma participação muito maior da sociedade dentro da Câmara de Vereadores. E isso pode ser um indicador que alguma coisa está acontecendo. Isso pode ser um indicador que é o que eu deixo. Talvez isso seja um ponto negativo dessa Câmara, né? Essa não participação da sociedade ali, embora tenha transmissão ao vivo, né? Hoje em dia, com essa pandemia, claro, mas tirando essa pandemia, tudo isso, eu acho que a participação popular é muito pouco se atrai a sociedade até aquele momento. Um ponto positivo também de alguns vereadores que correram atrás de recursos para ajudar o município. Eu acho que isso tem que ser falado. Tem alguns vereadores lá, não sei se todos, mas acredito que não, que conseguiram trazer recursos para o município, né? E recursos muito importantes, né? Vou citar o último agora que divulgou, que foi o Cido, né? Que trouxe aí 400 mil, né? do Nilton Tato, né? O deputado federal. Então, assim, isso é louvável, isso é ajudar o município, né? E da parte negativa, eu acho que o povo que vai fazer esse julgamento, porque a reeleição, eu costumo falar que ela é muito mais difícil do que a eleição. Né? A reeleição ela é muito mais árdua, porque você precisa passar de novo nos mesmos lugares, pedir o voto, e se a pessoa não deu satisfação para o eleitor, para os votos que ela teve, ela vai ter muito mais dificuldade. Então, essa questão da parte negativa vai ser muito particular de cada vereador na hora de fazer a sua campanha, aí, quem for para a reeleição. Eu faço coro às palavras dele. Qual que é a função real do vereador? Vamos pensar um pouquinho. Seria fiscalizar, né? E mais? Legislar, tá. Propor leis, indicações. Exato. Eu vi essa Câmara. Trazer, eu vi essa Câmara da seguinte forma. Eu acho que não podemos só tecer críticas em cima deles, como você bem falou. Foi uma Câmara que correu atrás, foi buscar recursos, né? Viajaram para São Paulo, para Porto Sério, bastante recurso. Até porque foi uma Câmara que, vamos falar a verdade, que todo prefeito gostaria de ter. Né? Quase não teve oposição. Não, quase não teve oposição. Foi uma Câmara que não teve oposição nem entre eles. Há quem diga que deu para andar de braçada. Exatamente. E eu acho que foi um grupo de 9 vereadores que raramente você viu eles em embates entre eles. E isso não é bom, na minha opinião. Eu acho que um embate, discussão política... Discutir tem que ter. Discutir o assunto, procurar a fundo, mais conhecer. Eu acho que isso. A oposição inteligente ela é necessária. Não pode todo mundo concordar, se todo mundo concorda e não discute aquilo, pode acontecer falhas. Né? A probabilidade de acontecer falhas é maior quando a gente não se discute. Mas não houve embates de ataques, mandar o outro ficar sentado, cortar o microfone, cortar o som. Não houve. Então foi uma Câmara que eu acho que
que tem desenvolvido o seu papel pautado no diálogo, né, entre eles, e também, pelo que a gente vê, a maioria deles tem apoiado o prefeito, trazendo verbas, levando, né? Quem começou não apoiando, agora está apoiando. Agora, eu acho que existem vários projetos de leis que votaram, desviaram, podiam ter feito mais, eu acredito que podiam ter feito mais. Eu acho que eles deixaram um pouquinho a desejar na parte da fiscalização. A fiscalização sempre é importante, sempre é importante. Agora, a fiscalização vem da palavra dedicação. Como é que você vai fiscalizar se você não for dedicar? Você tem que dedicar aquilo ali. Porque para você fiscalizar, você tem que pegar teu carro e sair, andar, dialogar, estar junto com o povo, ir lá no Batatal conversar, então ir lá no Linguara conversar, não ter medo. Parece-me que eles ficaram um pouco apáticos. Da opinião popular. Isso, da opinião popular. Professor, posso só fazer um complemento, já que a gente entra nesses assuntos? O senhor falou que é possível fazer mais, né? Há rumores que alguns vereadores trabalham em empresa privada ou por conta, né? Nessa situação, você acha que é possível conciliar o emprego e a vida pública? Eu acho que sim. Com dedicação, sim. Eu acho que é uma utopia a gente vir aqui falar da pessoa que tem um emprego optar por um e outro. Eu acho que se a pessoa tiver dedicação, ele consegue fazer os dois ao mesmo tempo. Até porque os outros que já passaram ao longo da Câmara do Dourado, nenhum deles, eu não lembro de ter alguém que só viveu de verba de vereador. Não lembro. Sempre tinha algo mais para complementar. Até porque, se ele for aplicar mesmo a verba do vereador, com 4 mil e pouco, se ele for usar a dedicação, essa verba não é nada. Ele acaba gastando em combustível para ele ir lá, vamos supor, se ele ganhar 4 mil, se ele quiser rodar mesmo esse danado desse município do Eldorado, que é desse tamanho, aqueles 4 mil é muito pouco. Então, uma coisa é você pensar que ele tem 2 salários, outra coisa é você enxergar, achar que ele está vivendo do salário do vereador. O salário do vereador é um complemento, uma ajuda de custo para você poder fazer as coisas. Eu sei disso como diretor, por exemplo, nós não temos ajuda de custo. E muitas vezes tem que pegar o carro da gente e ir lá em registro para levar documento. Né? Temos a diária, mas isso são só quando tem reuniões. Mas a maioria das vezes que a gente tem que vir ao Dourado, tem que ir lá e para tal lugar, é tudo do seu bolso. O professor que sabe muito disso, compra papel às vezes, compra material para trabalhar. Então, se o vereador usar o salário dele para comer e beber, o salário da Câmara para sua dedicação como vereador, é isso que ele tem que fazer. Porque senão não dá também. Não, ele vai ganhar lá um salário de vereador, vai andar, gasta tudo e ele passa a necessidade na casa dele. Entendeu? Então, eu acho então, que só uma observação, o carro da Câmara ele fica à disposição do vereador. Ele pode utilizar o carro da Câmara para estar visitando os bairros, para estar... eu entendo isso daí, a questão do carro do vereador, 2 carros, se eu não estou enganado, que tem lá, é isso, se me corrija se eu estiver errado, 2 carros. Então são 9 vereadores, então também existe uma desproporção para a utilização, né? Viaja muito, o outro, eu acho que acaba mesmo o vereador tendo que colocar dinheiro do bolso. Mas eu também concordo que precisa se dar mais tempo para o munícipe, para o eleitor. Por quê? Eu vou te falar, eu sou a favor de se fazer um projeto que, se for preciso, você retirar um salário mínimo do salário do vereador e pagar um auxiliar para que ele fique na Câmara para receber o munícipe na ausência do vereador. O vereador tem sala lá, né? Tem sala lá, tem ar-condicionado, tem um computador, só que ele sai, ou ele está trabalhando no seu trabalho cotidiano, mas aí fica vazio. Aí as pessoas vêm de ônibus, porque no horário comercial os ônibus do nosso município é longe, né? Vem de ônibus e chega lá, não acha a pessoa, ou quem ele queria achar, né? Às vezes não acha ninguém, às vezes acha 1, 2, enfim.
Então, de repente, fazer uma forma, porque já existem municípios que têm o assessor, né, do vereador. Então, poderia, para não onerar mais o município, de repente, tirar isso do valor já do vereador, seria até bom para ele, porque a pessoa ia lá e não ia voltar de mão abanando sem, pelo menos, desabafar ali ou falar da sua dificuldade, e o vereador chegando, ele já pega aquela anotação, no outro dia ele já vai lá no extremo do município e já dá satisfação para o município. Então, de repente, fazer esse ajuste, né, seria uma saída. Mas eu também acho que precisa ter mais dedicação. Se o vereador trabalha, a lei, a nível federal, ela não fala que não pode ter outro emprego. Eu acredito sim, claro, quem tem mais tempo vai se dedicar também, nesse tempo ele vai fazer uma gestão muito mais participativa do que quem tem um emprego. Isso é fato. Né? Agora, a pessoa que não tem um outro emprego que ela possa optar, ela vai se dar melhor. Talvez ela vai ter menos rejeição na reeleição, talvez ela vai ter menos dificuldade para devolver para a população essa confiança que ela recebeu de estar eleito. Eu fui presidente de associação dos moradores do bairro Meninos e a gente ouve o pessoal questionar em outros bairros também, né? Sobre a carência, a necessidade do vereador estar passando nos bairros, né? Que isso até foi uma promessa da gestão participativa, né? Então aí é a pergunta, porque como é que ele pode estar visitando os bairros durante a semana se ele está comprometido trabalhando em uma empresa privada, de segunda a sexta-feira, né? Aí infelizmente só sobra os finais de semana para ele fazer o papel de vereador, né? Aí ele vai ter que conciliar isso com família, né? Então assim, realmente, o espaço é curto, mas quem quer... Consegue. Vai à luta e vai atrás. Eu acho que quem quer faz. Seria ideal, né? O que você falou seria o ideal. Mas a gente pode analisar isso como na prática é uma utopia. Né? Porque você estará cerceando também muitas outras pessoas o direito de participar do processo democrático, né? Então eu acho que e o salário, quando você começa a analisar o salário do vereador, o que a gente parece muito, se ele for mesmo se dedicar, ele vai ser pouco. Mas já teve época que nem recebia salário, hein? Nem recebia salário, né? E se comparar isso aí com outras cidades, né? Aí falar Eldorado, o pessoal nessa que precisa ter uma vida um pouquinho melhor, com todo sacrifício, Eldorado na situação, o vereador lá trabalhando de graça, e ali do lado um vereador ganhando um pouco mais, então até desmotiva aquele cara. Então eu acho que aquele salário, eu não vejo um salário muito alto não, mas é um salário motivador. Agora, ele não pode entender aquele salário como cumprimento de renda familiar. Se ele fizer isso, ele acaba dançando. Ele achar que aquele salário é para ele comer e viver. Aí ele acaba dançando, porque ele chega 4 anos, daqui a 4 anos, se ele não se reelege, acabou aquele salário. Ele vai voltar com. Tá? Bom, senhores, a nossa live já deu uma esticada boa, então eu vou tentar fazer um resumo aqui nas perguntas para a gente encerrar a live. Eu queria que os senhores comentassem sobre a importância da participação popular referente às decisões do município e o que também é preciso para se fazer uma boa gestão. Ter a participação popular. Uma pergunta responde a outra. Eu acredito muito assim. Pode passar o papel só para entender a pergunta. Eu acredito muito assim. Para fazer uma boa gestão, tem que ter a importância que é a participação popular. E a participação popular, ela tem que ajudar a gestão de uma forma organizada, né? Através das associações, das entidades, né? Dos conselhos municipais. Então, quando a sociedade se organiza, ela fica forte. Mas isso que eu falo, o poder público, o que ele poderia fazer? Incentivar essa organização. Porque eu conheço muitas associações que começaram a brotar no nosso município, mas associação que é de pessoas simples, não tem às vezes condição de pagar um contador ou um advogado para poder legalizar um documento, né? Tem que registrar, cartório. Então, assim, criar um mecanismo, a prefeitura, partir da prefeitura o interesse de organizar essas instituições para que elas possam ser uma voz ativa, né? Aí o que acontece? A gente elimina muitos problemas
porque ali existe um representante de um povo, de um povoado, de uma comunidade, que ele vai, esses 2, 4 representantes, reivindicar as suas questões. Então isso acaba até ajudando no trabalho do prefeito, na sua gestão, dos vereadores, né? Porque se tornam outros vereadores, outros braços no nosso município que é tão grande. Então, assim, eu acredito que para fazer uma boa gestão é preciso ouvir. Na Bíblia fala assim, que nós temos 2 ouvidos e uma boca. Então a gente tem que ser tardio para falar e pronto para ouvir. Então nós temos que ouvir mais as pessoas, né? E ouvir todo mundo. Ouvir quem ganhou, quem perdeu, quem é branco, quem é negro, quem é rico, quem é pobre. Ouvir todo mundo, né? Eu acho que a melhor resposta para isso seria ouvir a população, né, dessa forma organizada, né, incentivar os conselhos, as associações, ajudar a organizar, fazer reuniões, não sei se trimestrais, não sei, mas com os presidentes de associações, né, de entidades, para debater as políticas públicas. Eu acho que trazer a sociedade para essa conversa. Então eu acho que essa seria uma forma, né? Você falou tudo, Júnior. Para encerrar aqui, o horário já ultrapassou, certo. E eu não posso sair daqui sem fazer essa pergunta sobre o funcionalismo público. Vamos lá. Eu costumo dizer que os funcionários públicos são o coração da cidade. Sem eles, a cidade para. Cite algumas medidas que possam ser adotadas para a valorização dos funcionários públicos em Eldorado. Vou começar. Funcionalismo público é o coração, é a máquina, é o que faz funcionar uma gestão, né? São pessoas, pais de família, pessoas que têm os seus compromissos, suas responsabilidades. Então, assim, a valorização, eu nem acredito muito que seja uma valorização só da parte financeira. Uma valorização do ser humano. Uma valorização do coletor de lixo, dele ter lá os seus EPIs adequados para ele fazer o trabalho dele, né? Daquela pessoa que é do administrativo, de ter o curso necessário para que ela desenvolva melhor a sua função, das palestras que podem ser feitas de gestão pessoal, para que as pessoas possam conviver num ambiente de trabalho melhor, dos cursos para os líderes, para os diretores, para os coordenadores, para saber lidar com as pessoas. E isso a gente vê na iniciativa privada muito disso daí. Como que a minha área é gestão da qualidade, ISO 9001, né? São coisas que a gente leva para o resto da vida. Então, a minha formação técnica, professor, é essa parte de gestão da qualidade, de procedimentos, de processos operacionais, processos gerenciais, de estar documentado, está muito claro qual é a função do senhor, está escrito, para quando eu tiver que substituir uma pessoa, a outra já pega o que precisa fazer, está ali, está escrito, não tem que adivinhar nada, né? Então, assim, eu acredito muito nessa valorização. Na verdade, o funcionário ele precisa entender que ele é um colaborador. A gestão precisa entender que ele é um colaborador. Então, assim, o capricho do funcionalismo público, daquilo que o senhor falou, deles estarem motivados. Então, a gestão tem que motivar. Ah, mas é obrigação. Se ele recebe para aquilo, ele tem que fazer. Isso é o básico. Isso é o que a gente ouve. Ah, mas é que lá não gosta de fazer. A gente sempre arruma uma desculpa. Mas nós nunca tentamos valorizá-los. Ou passou desapercebido, ou não tivemos tempo de pensar nessa forma de valorização pessoal, né? A valorização também chega na questão de receber os seus benefícios. Nós vimos uma discussão muito grande há um tempo atrás desse ticket, né, alimentação, que foi para os cargos comissionados, e ainda tem alguns cargos ali da base que não recebem, né? Legalmente eu não sei se pode ou não pode, mas assim, as pessoas precisam se sentir envolvidas, precisam sentir que elas são necessárias, essenciais para o desenvolvimento do município. E cada pessoa dessa é o prefeito. Cada funcionário público é a representação do prefeito no seu setor de trabalho, né? Então, o que ela faz lá, ela vai diretamente refletir no prefeito. Então, é muito importante que tenha essa conscientização dos dois lados.
E para se chegar nesse bom senso, nesse padrão, é preciso ter diálogo. Se não tiver diálogo... Diálogo e transparência. Transparência nos recursos que a prefeitura recebe. Por exemplo, não adianta nada, Leandro, vamos supor o filho do Júlio chegar numa festa e tem lá um brinquedo que custa R$3.000. E o filho do Júlio fala, papai, eu quero aquele brinquedo. Aí o Júlio vai falar o que para ele? Vai falar o que para esse filho? Vai falar, eu não tenho condições de pagar esse brinquedo para você, meu filho. Por quê? Porque aquele moleque, aquela criança, ele não tem noção de dinheiro. É diferente de uma pessoa adulta. Se ele tem um filho adulto, esse filho adulto não vai pedir aquele 3.000 para ele. Por quê? Porque aquele filho adulto já sabe quanto que ele ganha. Então a transparência é fundamental para isso aí. Prefeitura não é empresa para dar lucro. Se você tira daqui, você pode economizar no local para aplicar em outro, não para guardar. Prefeitura não é para dar lucro. Você tem que saber administrar aquele bem que você tem. Então eu acho que, como diz Júnior, primeira coisa é motivação. O funcionário tem que trabalhar motivado, mas tem que discutir com esses funcionários o que realmente, deixar bem transparente, o que realmente a prefeitura recebe. O quanto ela gasta, o quanto ela tem. Colocar na mesa, chamar representantes de todos os setores. Chegar lá e falar assim, Leandro, vem aqui, você vai representar tal setor, vai, situação essa, tal. E é esse representante que vai levar para os colegas. Olha, gente, eu não vi lá uma maneira de dar aumento salarial para a gente agora. Mas deu satisfação. Mas eles estão lá tentando. Se amanhã houver essa possibilidade, eu acho que precisa. Eu penso assim porque eu vejo como carreira de professor há 4 anos sem aumento de salário. E a gente fica pedindo aumento. Faz parte pedir aumento, porque esse aumento vai me motivar também. Só que, se não tem que provar que não tem. Sim. Exatamente. Se não tem, vai fazer como? Entendeu? Tem que ter a questão da responsabilidade fiscal, né? Então não podemos... Tudo isso faz parte da palavra transparência, do diálogo. Se não houver esse diálogo, essa transparência, você vai deixar o outro de forma descontente mesmo. Querendo, e não há resposta, não há explicação, e aí você se desmotiva, e aí você não faz nada. Aí a coisa anda para baixo. Verdade. Júnior, suas considerações finais, depois passo para o... Tá, eu quero primeiro agradecer ao MPL por essa oportunidade. Isso é muito bom para a democracia, isso é muito bom para a gente conhecendo melhor as pessoas. Aqui ninguém é dono da verdade, mas a democracia é isso, é ouvir as pessoas. Então, que a população possa se ater mais dessa ferramenta, tomar posse desse poder que é de escolha, de analisar melhor as pessoas. E a gestão ela precisa definir prioridades. O que é a prioridade? Vamos começar por aí. Então, assim, hoje no nosso município se fala em estrada, saúde, educação, né? Aí todas as outras partes vão decorrer em cima disso. Eu sempre costumo falar assim, a questão do nosso município é assim, é uma obra. Você vai construir uma obra no meio da Mata Atlântica. Qual é a primeira coisa que você tem que fazer para construir essa obra? É o acesso. Se eu não consigo levar o material para lá, nunca aquela obra vai sair. Então eu preciso ter o acesso. Então hoje no nosso município é uma grande fazenda, né? Existem muitas estradas. Então se o acesso não está bom, né? Se o acesso não é bom nas comunidades, nos bairros, para chegar na cidade, eu vou ter dificuldade na educação, na saúde, no cara do mercado que vai fazer a compra, no comércio de materiais de construção, e todo mundo vai ter dificuldade. E eu falo mais, o índice de manutenção dos veículos é enorme. Se fosse fazer um levantamento em cima disso, quanto se gasta com manutenção anual
por causa de estrada no nosso município, se a gente conseguisse manter as estradas bem regulamentadas, bem durante 6 meses que não chove, para que os outros 6 meses eu só faça uma ação mais pontual, o que aconteceria? Eu ia economizar até na manutenção dos carros, porque hoje com certeza é muito alto. Isso para todo mundo, até para o munícipe, que às vezes deixa de comprar uma coisa para o seu filho porque quebrou uma suspensão, porque quebrou aquilo, porque essa estrada não tem condição. Eu tive lá no São Pedro, agora essa semana, eu vou falar para você, quase que eu ergo o carro no ombro e vou andando com o carro nas costas, porque é difícil. É muito grande, tem muita coisa, mas é prioridade. Então, o que eu acho assim, uma gestão, ela tem que ter prioridade e ela tem que ter participação popular. Dedicação, né? Bastante dedicação. Minhas considerações finais vai assim no encontro que haja uma mudança radical aqui em Eldorado. Parece utópico, mas é o que eu de coração desejo. Eu acho que nós só vamos conseguir resolver nossos problemas quando houver um diálogo, humildade, as pessoas se respeitarem, deixarem de vender seu voto, votar consciente, analisar a proposta, os políticos se respeitarem, largarem mão de ataques, porque isso não resolve o problema. Transparência, igual eu falei para você, chamar o pessoal para o debate. Não podemos correr do debate. Política é debate, prefeitura é debate, legislar é debate. O debate é fundamental. Para haver debate tem que haver respeito entre as pessoas. Porque a partir do momento que o respeito se acaba, acabou o debate, acabou as soluções. Vamos então tentar fazer as nossas críticas, e isso faz parte da política, mas críticas construtivas. Críticas sempre apresentando uma solução, e não apenas apontando o dedo de acusação. É isso que eu penso. Eu não sou candidato, né? Agora, se vocês aí que estão do outro lado quiserem, aí a gente vai junto com vocês, viu? Aqui não tem ninguém correndo, não. Né? Não tem ninguém que fala assim, que não está despreparado, isso, aquilo, não. Sei ler, escrever, interpretar, dialogar e tenho competência para escolher. Não entendo de tudo, entendo educação, esse é meu forte. Tá? Os alunos, eu tive... Que vai precisar bastante com esses 6 meses aí de pago. Nunca tive envolvido em política, em cargo, nunca fui nada, mas... Somos dois. Sempre procurei fazer meu trabalho com o máximo de dedicação. Eu tenho um defeito, vou contar o defeito para vocês agora, porque eu não sou perfeito. O meu defeito foi ter sido professor de matemática e acreditar que todos tinham que gostar de matemática. Esse foi o meu defeito. Achar que todo mundo tinha que tirar 10 em matemática, né, filho? Tem que tirar 10 em matemática. Não tirou 10, então a regra funciona. O professor Celso deu 0, deu 2, esse foi o defeito. E a gente vê claramente que não precisa tirar 10 em matemática para vencer na vida. Precisa ser esperto, inteligente, dialogar e saber se virar. Né? Não pode ficar parado esperando que as coisas caiam na sua cabeça, que não vai cair nunca. Muito obrigado a vocês. Desculpe pela demora de estar aí. Mas se você ficou nos ouvindo é porque você gostou, né? Foi também. Muito bom. Então, muito obrigado para vocês. Eu sempre digo uma fala de final. Juntos sempre podemos mais. Mas juntos, unidos. Vamos falar juntos essa palavra? Vamos. Juntos sempre podemos mais. É isso aí. Valeu. É isso aí, galera. Boa noite. Muito obrigado por vocês que ficaram até agora na nossa live. Desculpem pela demora, mas houve a empolgação dos nossos entrevistados aqui. Mas mesmo assim, muito obrigado por vocês que ficaram até agora, fizeram seus comentários. E aguardem as próximas lives. Muito obrigado a todos. E amanhã temos mais uma live. Então, aguarde nas nossas páginas e nossas redes sociais. Um abraço a todos.